Entre os estados brasileiros, o Piauí apresenta uma das menores taxas de homicídios contra as mulheres. Mas no ano passado, início de 2013, ocorreu um aumento significativo de casos de violência. Eu vou conversar sobre essas questões todas com o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, sobre a defesa exatamente dos direitos das mulheres. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Pois é, eu falei, deputado, quer dizer, o Piauí é um estado que tem as menores, entre os brasileiros, um dos que tem a menor taxa de homicídio contra as mulheres. E eu estava lendo outro dia, que me surpreendi, o Espírito Santo é o campeão negativo, né, nesse item. E eu fiquei pensando, por que será que o Piauí tem uma das menores taxas? Imediatamente, o que a gente deduz de imediato, sem consultar, sem conversar, é porque deve haver, talvez, um sistema policial da justiça que faça exatamente, que iniba, digamos, esse tipo de coisa. É isso mesmo? Você acha que a explicação para esse baixo número de assassinatos contra as mulheres se deve, digamos assim, ao aparato do Estado? Veja só, enquanto nós tivermos um caso de violência contra a mulher, nós não temos razão para comemorar. Então, por mais baixo que seja, nós queremos zerar. É inaceitável, no século XXI, a gente conviver ainda com violência, qualquer tipo de violência, mas a violência contra a mulher é a violência mais covarde que pode acontecer. E o Piauí, em 2011, nós tivemos uma taxa de 2,6 para cada 100 mil, foi considerada uma taxa baixa, embora eu também não comemore, mas, lamentavelmente, 2012 e 2013, as situações estão mudando bastante. Eu não sei se é porque a violência já existia e estava assim, latente, meio adormecida, não estava sendo notificada, e agora as pessoas perdem o medo de notificar pela questão da Lei Maria da Penha, porque as casas-abrigos começam a funcionar, porque as delegacias da mulher... Casa-abrigo é onde a mulher sofre violência e vai ficar num lugar. A casa-abrigo é uma alternativa que o governo oferece, onde você sendo violentado, está sendo ameaçada, você fica sobre a proteção governamental, onde você é alimentada, seus filhos são educados, acompanhando até você ter uma certa tranquilidade para voltar à sua normalidade quando você se sentir segura. Lá no Piauí existem essas casas-abrigo? Temos. Lá no Piauí nós temos a casa-abrigo e isso é uma coisa muito importante. Nós temos alguns casos, mas que, infelizmente, um dos casos de violência que a gente cita aqui aconteceu numa relação dessa. Nós estávamos acompanhando uma situação de uma pessoa que estava sendo ameaçada na cidade chamada Santo Antônio de Lisboa. Essa senhora com seus filhos foi para casa-abrigo e, infelizmente, tivemos a infelicidade, agora no final do mês de janeiro, da mãe desta moça, no caso, né, a avó dessas crianças, aparecer assassinada, que é a Ione Souza, uma militante, uma pessoa que tinha um trabalho junto aos movimentos dos agricultores, né, junto ao sindicato, e foi assassinada brutalmente no início do seu trabalho, no local de trabalho, com 2 tiros na cabeça. Então, isso é condenável e eu espero que a Justiça do Piauí, que a Polícia do Piauí, através dos seus inquéritos, venha identificar o assassino. Então, o que eu tenho levantado é isso, quer dizer, esse aumento é um aumento mesmo ou é o medo que está se perdendo e, a partir de agora, você passa a denunciar as violências, elas acontecendo. Geralmente, essas situações, elas têm várias explicações ao mesmo tempo, né? É verdade. No Brasil, deputado, o senhor está falando sobre a questão de notificação, no Brasil nós temos uma tradição de subnotificação. Né? Nos últimos anos, quer dizer, agora vem melhorando isso, quer dizer, como o senhor falou, com casas-abrigo e outros recursos, as pessoas estão perdendo o medo de ir à delegacia, de denunciar, porque antes elas denunciavam e voltavam para casa, muitas vezes, né? Quando há, isso é uma ameaça, quando há, na verdade, o assassino em si, tem que ser notificado, porque tem que ser apurado, né? Mas eu trato mais da subnotificação, da violência. E nós temos muitos casos de estupro, muitas vezes, isso acontece no ambiente familiar. No caso do estado do Piauí, nós tivemos notificação lá em Teresina, nós temos, no estado do Piauí, nós temos hoje 3 delegacias da mulher. Em Teresina? No Piauí. No Piauí. Né? Então, nós temos nessas nós tivemos em 2012 aproximadamente 1.000 notificações, né? Então, juntando as 3. Nós estamos tendo uma média de 3 notificações dia, né? Se você considerar o ano inteiro, né? Então,
isso também é o que me levanta a essa possibilidade. Quer dizer, parece que a notificação está melhorando, embora eu saiba que temos ainda uma subnotificação. Agora, da violência cruel, aí nós precisamos, e como nós estamos agora aí nos aproximando do Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março, e nós parlamentares, mas toda a sociedade, cada vez mais abraçar esta causa para chamar a atenção da sociedade sobre esse tipo de violência do país inteiro. Agora, deputado, eu queria aproveitar a sua presença aqui, no Palavra Aberta, que é transmitido também pela Rádio Câmara, porque é o seguinte, existe, então, uma lei agora, Maria da Penha, existe um aparato de Estado que protege mais as vítimas, né, que dá atenção, dá suporte. Mas, deputado, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com tudo isso, mas eu queria que o senhor pensasse nisso. O brasileiro continua sendo muito machista. Quer dizer, como é que a gente resolve isso? Não, porque o brasileiro, eu tenho certeza, o senhor sabe disso, que muitos brasileiros ainda acham que têm poder sobre as mulheres, não é verdade? Que eles têm poder de comandar, de mandar, de decidir a vida das mulheres. Isso é uma questão que talvez tenha que passar por um processo educativo, né? Com certeza. Nesse caso de violência familiar, do esposo ou ex-esposo que assassina a esposa, nesses casos agora já, neste ano, nós tivemos 2 casos. Nessa mesma região onde assassinaram a Iones, nós tivemos 2 casos absurdos. Um na cidade de Campo Grande, onde lá, uma crise familiar, o cidadão assassinou a ex-esposa, degolou, cortou os seios, né? Arrancou as regiões íntimas. Furor mesmo. Furor mesmo, uma coisa que passa uma indignação muito grande. E tivemos uma outra situação na cidade de Geminiano, que é a mesma região de Picos também, com esse mesmo requinte de crueldade, né? Você assassina, puxa a pessoa na rua, uma coisa para mostrar aquela questão do poderio, do machismo, de que, né, eu é que mando. Tal. Então é preciso trabalharmos em 2 frentes. A primeira frente tem que ser a questão da educação. E é uma área que é preciso intensificar cada vez mais. Essas violências, a gente percebe que ela acontece nos níveis sociais mais sofridos, naturalmente. Quando você vai para um nível universitário, embora traga ainda do berço, do campo familiar, mas você controla mais isso e a gente vê que essa possibilidade é bem inferior. E, de outro lado, é preciso que o poder coercitivo do Estado seja enérgico. É preciso que questões como essa sejam enfrentadas à altura, porque mesmo quando você assassina alguém, a saudade vai permanecer, você não vai ter o seu ente querido de volta. Mas pelo menos quando você vê esse assassino preso, condenado, aquilo parece que dá um certo alívio, né? Aquela sensação de justiça. Agora, precisa o Estado dar uma resposta rápida, prender e a justiça condenar e que a pessoa realmente cumpra na cadeia para que vê se pelo menos ali ele paga parcialmente um crime brutal como esses crimes que estão acontecendo e que nós temos que externar toda a nossa indignação. Eu acho que qualquer cidadão, cristão ou não pode conviver em paz com violência em qualquer nível, sobretudo a violência contra as mulheres. A Câmara dos Deputados está antenada, está ligada, está com essas questões todas? Nós estamos percebendo, e eu sou um deputado de primeiro mandato, mas já vivo no mundo político, fui deputado estadual lá no meu estado, e nós estamos percebendo que isso está melhorando na Câmara dos Deputados. Primeiro que nós temos uma presença muito boa de mulheres no parlamento, e mulheres ativas, né? Mulheres que discutem isso com muita propriedade. 10% mais ou menos? Ainda é pouco, a gente quer que aumente mais, mas de qualquer maneira você já tem uma quantidade de mulheres que se reúnem, elas discutem e procuram leis que ajudem a administrar a situação. E tem uma solidariedade muito forte, eu acredito, da grande maioria do parlamento. Dentro do parlamento, independentemente de ser mulher ou não, quando as mulheres apresentam esses pleitos, a gente percebe que elas são muito bem recebidas em todo o parlamento. Então, é uma grande oportunidade que nós temos para que a gente possa ter leis mais fortes, mais firmes, tanto do ponto de vista de trabalhar a educação. Lá na sala de aula, eu penso que uma criança que já entra na sala de aula, a educação é tudo, e você já começa a mostrar que esse não é o caminho, que você tem que aprender a viver em paz, viver... Quando essa criança cresce, possa viver tranquila com a sua família, você já cria as bases da paz futura. E, do outro lado, para esses que não tiveram essa oportunidade,
que as leis sejam mais enérgicas, mais duras, que esses crimes como esse, a gente não possa conviver com eles. Nós tivemos, dentre outros, agora mesmo, em pleno carnaval, uma criança de 5 anos foi assassinada, estuprada e morta na cidade de Eneval Lobão. Isso deixa todos nós, piauienses, indignados com essas situações. A gente não pode conviver em paz com situações como essa. Eu, pessoalmente, ainda em 92, eu tive uma prima minha que teve uma situação muito dolorosa como essa. Ela foi uma menina de 19 anos, né? Foi estuprada, assassinada, e isso foi uma dor muito grande para a família. Como a gente já sofre muito quando você vê situação dessa em qualquer lar, mas você só sabe mesmo o tamanho da dor quando isso bate do lado da gente. Então, eu conheço isso com profundidade e sou totalmente solidário. Eu estou sempre lutando para que essa violência não aconteça, e nós estamos nesse grande momento de fazer esse grande debate no sentido de que a gente possa humanizar essa relação dos homens com as mulheres. E os homens com os homens também, as mulheres com as mulheres. A gente quer que todo mundo viva bem. Deputado Assis Carvalho, nosso tempo acabou, a conversa foi boa e vamos voltar a falar sobre isso ainda. É sempre estamos à disposição, e digo que é uma questão que a gente fala até com um sentimento de tristeza, né? Porque a gente sabe, como eu estou colocando, enquanto tiver um caso de violência, nós temos que externar a nossa indignação. Muito obrigado, deputado. Até a próxima. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.